Olá a todos, bem-vindo a mais um devocional na mesa. Para mim é um motivo de muita alegria, e muita satisfação poder mais uma vez, produzir esse conteúdo, esse devocional na mesa, com uma única motivação, com uma única intenção, o nome do Senhor ser glorificado, através da sua palavra. Eu sou grato a Deus, por essa manhã, aonde ainda as misericórdias, de Deus, elas se renovam, sobre a nossa vida. E também ser grato a Ele pelo amor dele que dura para sempre, A Deus a honra, a Deus a glória. Eu não sei quem que vai dar um tempo, para ouvir esse devocional, mas a minha oração é para você que vai ouvir esse devocional, que esse devocional ele venha, fazer sentido para a tua vida. Que essa palavra ela venha te trazer clareza, direção, que essa palavra venha trazer cura, para a tua alma, cura para as tuas emoções. Que essa palavra ela venha, como uma flecha no teu coração. Que ela venha estar te posicionando, que ela venha estar te trazendo clareza, trazendo luz para a tua mente, luz para a tua vida. Porque um salmo, ele vai dizer assim, que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos, Luz, para os nossos pés é a palavra do Senhor, E também ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é gloriosa, a vida na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer, que o próprio Deus ele vai dizer, a palavra que eu lançar não voltará para mim vazia, Antes ela vai e vai voltar com uma resposta, Conforme eu mandei ela vai voltar para mim com uma resposta. Glória a Deus, e aleluia. Hoje é uma sexta-feira, hoje é 31, de julho, de 2026. Sou grato a Deus pelo mês que passou também. Quero agradecer a Ele, por esse mês que passou. Todo o livramento, toda a força, toda a graça, todo o favor que Ele tem derramado na nossa vida até aqui, Sabemos que os tempos, são difíceis, não são tempos... São tempos, como diz a Bíblia, lá em Timóteo, São tempos, sim, trabalhosos, tempos, de muita notícia ruim, muita coisa acontecendo, Não somente no Brasil, mas também no mundo, É uma realidade e por esse motivo, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, E por isso, sim, nós temos que nos achegar a Deus cada vez mais, Nos achegar, reconhecer que nós precisamos de salvação. Nós precisamos todos os dias de salvação e redenção, Ter isso na nossa mente, que sem Deus nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos, fazer. Aleluia, Vamos para o nosso devocional, da mesa dessa manhã. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ligar aqui. Glória a Deus. Eu quero dar uma pequena introdução, Hoje o tema é segurando-se em Deus, O tema do devocional, desta manhã é segurando-se em Deus. Segurando-se em Deus. Amém? Eu quero ler aqui, dar uma introdução para a gente ler, a base bíblica do nosso devocional, que vai estar em Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 até o 28, a gente vai meditar, amém? Está escrito assim: o nosso tema, desta semana é pequenas orações para um Deus grande, Nessa semana o devocional foi falado, de personagem bíblico, os personagens bíblicos, que fizeram pequenas orações e foram respondidas por Deus, Foi falado sobre o ladrão da cruz, Também foi falado sobre Ana, Foi falado sobre Elias debaixo daquele zimbro, Foi falado de Neemias, E hoje a gente vai falar de um outro personagem bíblico, Vamos falar de Jacó, no Vale de Jaboque, amém? Pequenas, orações, que fazem toda a diferença na nossa vida, Então está escrito aqui, deixa eu ver aqui. Hoje estamos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nele encontramos os relatos da criação, dos patriarcas
e das promessas que formam o fundamento de toda a história da redenção. Gênesis capítulo 32, 22 ao 28 está escrito assim, me dê atenção. Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Versículo 23. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Versículo 25. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto os dois lutavam. Versículo 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já está amanhecendo. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que o Senhor me abençoe. Versículo 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Versículo 28. Então disse o homem. Quem que é o filho do homem, né, irmãos? Fala a Bíblia, né? Jesus é o filho do homem, não. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa verdade. Segurando-se em Deus é o tema do devocional da mesa, aleluia, dessa manhã. Me dê atenção. Jacó nasceu lutando. Jacó nasceu lutando. Em Gênesis 25, lemos que ele e seu irmão Esaú já disputavam espaço ainda no ventre da sua mãe. De certa forma, aquilo antecipava a história inteira de sua vida. Jacó viveu enfrentando conflitos, disputas, perdas e desafios que frequentemente eram consequências das suas próprias escolhas. Olha que início poderoso. Às vezes nós se identificamos, né, com esse início aqui, ó, né? Olha o que está dizendo aqui, ó. Tá escrito assim, ó. De certa forma, aquilo antecipava a história inteira de sua vida. Ó. Jacó viveu uma vida inteira enfrentando conflitos, disputas, perdas, desafios que frequentemente eram consequências das suas próprias escolhas, né? Quanta luta às vezes a gente passa, quanta guerra a gente passa, muitas das vezes, né? Por causa das nossas escolhas, né? Quando eu olho para mim, eu vejo, né? Quando a gente é adolescente, a gente é mais novo, né? Quantas atitudes, né, que a gente toma, assim, quantas escolhas, né, que a gente faz, né? Escolhas que realmente ela trazem consequência, né? E traz dano para nossa vida, né? Quantas escolhas ruins, né? Em relação aos nossos relacionamentos, em relação aos nossos sentimentos, né? Em relação realmente à vida, né? Quanta coisa ruim pela nossa imaturidade, né? Pelos nossos atos inconsequentes, a gente acaba escolhendo, né? E infelizmente isso traz consequência, né, para a nossa vida, porque assim, Deus ele perdoa o nosso pecado, né? Se a gente se arrepender das nossas escolhas erradas, Deus perdoa. Mas muitas das vezes a consequência ela vai permanecer, né? E a gente tem que passar por essa consequência para a gente aprender com ela, né? Porque eu vejo que a consequência também dos nossos atos e atitudes serve como uma vara, né, de correção, né, na nossa vida. Mas mesmo quando a gente erra, né, quando a gente falha, né, glória a Deus, porque há um Deus, né, que está disposto a nos perdoar, nos curar, nos restaurar e nos dar um recomeço. Talvez seja por isso que a sua história pareça tão próxima da nossa, né, que está dizendo, então, por isso que a história de Jacó, né, ela representa muitas das vezes a minha, né, em partes a sua história. Algo está escrito aqui, ó. Como Jacó, muitas das vezes tentamos resolver tudo com a nossa própria força. Corremos quando deveríamos permanecer, insistimos, né, quando deveríamos confiar e carregamos pesos que Deus nunca nos pediu para carregar muitas das vezes, né?
Quando chegamos à passagem de hoje, Jacó está diante de uma crise. Seu irmão Esaú está aproximando com 400 homens e o medo toma conta dele. Pela primeira vez em muito tempo, não há para onde Jacó fugir, né? Já conhece a história de Jacó, né? Que ele sempre quis, né, a primogenitura, e quando a mãe dele, né, Rebeca, vai dar luz a gêmeos, né? Só que Esaú nasce primeiro. Só que Jacó, ele nasce agarrado, né, no pé de Esaú, né? Então, por isso que a Bíblia fala que, né, o anjo falou para Jacó, né? Você lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Se lutar com os homens, né, é que desde o ventre, né, Jacó já queria ser o primogênito, né? Porque naqueles dias, né, o primogênito, ele recebia, né, a maior parte da herança do pai, né? E Jacó nasceu já com essa ambição dentro dele, né? E assim, então muitas das vezes a gente, né, já nasce, né, com algo em nós, né? Então o tempo, né, somente em Deus podemos ser curados, ser restaurados, né? E ele enganou o irmão dele. A mãe dele armou um plano, né, para enganar Isaac, né, e enganar Esaú para que ele viesse, né, assumir a primogenitura. A gente já conhece essa história, né? Só que o seu irmão fica sabendo, o seu irmão jura ele de morte, né? Então Jacó, por 20 anos, ele foge, né, vai para a casa do seu tio Labão. Lá na casa de Labão, né, Labão também engana ele lá 2 vezes, né, e ele fica por 21 anos, né, trabalhando para Labão. E lá ele prospera, lá ele tem as 2 esposas, lá ele consegue, né, ele tem 11 filhos, então ele prospera, lá ele começa a ter servo. Então quando ele sai da casa de Labão, ele sai um homem próspero, né? Jacó só sai sem falta de nada da casa de Labão, porque havia uma promessa sobre Jacó, né, que Deus deu, né, essa promessa a Abraão, seu avô, né, que passou pelo seu pai, estava sobre ele. Então Jacó, ele sai um homem próspero, esse homem é realizado, entre aspas, mas dentro dele havia uma pendência, né, com o seu irmão. Dentro dele ainda havia um vazio, né? E foi nesse vale de Jaboque, né, que esse vazio, que essa pendência, ela foi, aleluia, resolvida. Então me dê atenção para você entender aqui, né? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Aleluia. Talvez seja por isso que a sua história pareça tão próxima, a história de Jacó, né? Parece tão próxima com a nossa. Como Jacó, muitas das vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Corremos quando deveríamos permanecer, insistimos quando deveríamos confiar e carregamos pessoas que nunca Deus pediu para a gente carregar. Quando chegamos à passagem de hoje, Jacó está diante de uma crise. Seu irmão Esaú está se aproximando com 400 homens, né? Eu acabei de falar, né? E o medo toma conta dele. Pela primeira vez em muito tempo, não há para onde ele fugir. Ele tem que encarar a situação, né? E nesse cenário é que Deus aparece, mas não da forma que ele esperava, né? Então é necessário, nesse cenário, né, de decisão, né, onde tem essa pendência com o irmão, é que Deus aparece, aleluia, para Jacó. Não há uma voz vinda do céu, não há uma visão impressionante. Em vez disso, há uma luta que atravessa a noite inteira. Deus encontra com Jacó exatamente no lugar aonde ele está e fala com ele na linguagem que ele conhece melhor, através da luta, né? Lembra? Jacó, ele nasce agarrado, né, no pé do irmão. Jacó nasce lutando com o irmão. Jacó passa uma vida lutando pela primogenitura. Depois ele vai para a casa de Labão e lá também ele luta muito, né, com Labão. Que Labão vive enganando ele, o tio dele, né, vive enganando ele. Então a vida de Jacó é esse lutador. Então Deus aparece para ele não com uma voz, não usando um profeta, não. Deus aparece para Jacó na linguagem de Jacó, lutando com Jacó. Através da luta, aleluia. E aquele confronto dura horas. Quando o amanhecer se aproxima, Jacó está ferido e está exausto. Ainda assim, ele se recusa a desistir. Então faz uma das orações mais determinadas de toda a Bíblia. Essa foi a oração de Jacó. Não é por muito falar que a gente é ouvido. Olha que Jacó fala: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Essa foi a oração de Jacó
no vale de Jaboque, no vale da decisão. Quando Deus lutava com ele, quando aquele anjo, lutava com ele, ele disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. A perseverança, a constância, de modo intencional, Jacó queria resolver aquela pendência. Jacó queria resolver o seu passado, aleluia, glória a Deus. Ele disse para aquele anjo: eu não vou te deixar, a não ser que você toque em mim e muda a minha realidade, a não ser que você toque em mim e transforma toda a minha vida, a não ser que você toque em mim e me dê uma nova identidade. E foi isso que aconteceu. Olha o que está escrito aqui: não é uma oração sofisticada, não há explicações teológicas, nem palavras elaboradas. Há apenas um homem cansado, agarrado a Deus com tudo que lhe resta. E Deus responde. Aleluia! Não há uma oração sofisticada, ali é uma oração teológica. Não há explicações teológicas, nem palavras elaboradas naquele vale. Há apenas um homem cansado, mas agarrado em Deus, com tudo que lhe resta. Perseverança, constância, sendo verdadeiro e sincero, e a oração foi: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Jacó recebeu um novo nome, Israel, e a partir daquele momento a sua identidade, é o que eu falei, passa a ser marcada não por suas falhas ou por suas estratégias, mas pelo fato de ter encontrado Deus no meio da luta. Eu e você, muitas das vezes, com pendências, com situações na nossa vida, precisamos encontrar com Deus no meio da nossa luta. Precisamos encontrar com Deus através da oração, através da meditação da palavra, através do jejum, para nós mortificar nossa carne, para nós ter clareza da voz de Deus, da ordem de Deus, daquilo que Deus ainda quer trabalhar em nós, daquilo que a gente precisa ainda fazer. Nós precisamos encontrar Deus no meio das nossas guerras, no meio das nossas falhas, no meio das nossas pendências, porque só Ele pode mudar a nossa realidade, só Ele pode mudar a nossa identidade. Aleluia! Olha o que está escrito aqui: e ele sai dali mancando. A ferida permanece como lembrança daquela noite, mas também permanece a certeza de que Deus esteve com ele em cada instante do confronto. Aleluia! Talvez exista alguma área da sua vida em que você esteja lutando neste momento. Às vezes é na área financeira, às vezes é na área familiar, às vezes é com os filhos, às vezes é com o seu casamento, às vezes é com a tua esposa, é com o teu esposo, às vezes é espiritualmente, às vezes é na área da tua saúde. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua guerra, mas a meditação dessa manhã, o Espírito Santo está conduzindo, esse entendimento, passe a lutar com Deus. Coloca isso na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas pelo fato de ter encontrado Deus no meio da luta, Então ele está dizendo aqui, mas também permanece a certeza de que Deus esteve com ele em cada instante, em cada confronto. Vou repetir, talvez exista alguma área da sua vida em que você esteja lutando nesse momento. Talvez seja uma situação familiar, uma preocupação financeira, uma oração ainda não respondida, ou uma batalha que parece que não tem fim. Há muitos anos você está lutando nessa batalha. Não desista. Não desista. Jacó lutou por 21 anos. Se for assim, lembre-se, Deus não está observando de longe a sua luta. Deus não está observando de longe as tuas guerras, as crises que você tem com você mesmo. Não, Deus não está de longe te observando. Ele está de perto te observando, me observando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Talvez exista alguma área da sua vida, em que você esteja lutando neste momento que eu acabei de falar. Talvez seja a situação familiar, uma preocupação financeira, uma oração ainda não respondida, ou uma batalha que parece não ter fim. Se for assim, lembre-se, Deus não está observando de longe. Ele está presente no meio da luta, trabalhando em você através dessa luta. Até as escolhas erradas que a gente faz, às vezes consequências que vai ficar anos, até nessa luta, aleluia.
né? Deus, Ele está trabalhando em nós, no meio da nossa luta. Deus está trabalhando em nós no meio das nossas perdas, em meio ao luto, em meio a um diagnóstico que não tem cura, em meio a uma família que está desmoronando, um casamento que está desmoronando. Se você é um cristão, se você entregou tua vida a Cristo, essa palavra é para você. Deus não está isento, Deus não está longe. Ele está usando toda essa situação para trabalhar em você, trabalhar fé em você, trabalhar constância em você, trabalhar perseverança em você, trabalhar no teu caráter, transformar a sua mente, para que a tua vida venha ser como um testemunho verdadeiro de um Deus que trabalha, de um Deus, né, que nos transforma, de um Deus que nos cura, de um Deus que nos abençoa. Aleluia, glória a Deus. Não fuja, não desista. Guarda essa palavra, não fuja e não desista. Não solte a mão de Deus. Como Jacó, continue firme e declare pela fé: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Porque muitas das vezes, guarda essa palavra, a bênção chega justamente para aqueles que permanecem. Porque muitas das vezes, muitas bênçãos de Deus vai chegar justamente para aquelas pessoas que permanecem. Permanece lutando, permanece acreditando. Eu vejo por mim mesmo, quanta coisa eu estou esperando em Deus, quanta bênção eu estou esperando em Deus, né? Eu e minha esposa estamos numa pegada de 4 anos, né? 4 anos de modo intenso, através do jejum, através da oração, através da palavra, né? E tem coisas na nossa vida que ainda não veio uma resposta, mas todo dia a gente, né, de modo intencional, se coloca, né, diante do Senhor. Nós vamos permanecer, nós vamos continuar perseverando e sendo inconstante, porque nós temos uma clareza de um Deus que não está olhando nós de longe, Deus está nos olhando de perto, Deus está olhando você de perto. Não desista, pega essa palavra, coloca dentro do teu coração, amém? Que essa palavra venha ser uma resposta para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Para não delongar mais, né, o devocional da mesa está com 22 minutos já. Quero agradecer a Deus pela sua palavra, por esta manhã. A minha oração é que essa palavra traga clareza, direção, fortalecimento, edificação para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, o teu casamento. Amém? E que a obra que Ele começou em você, né? A Bíblia vai dizer que Ele é fiel a aperfeiçoar, a terminar a obra que Ele começou em mim e começou na tua vida. Amém? Deus abençoe você. Até o próximo devocional na mesa. E não se esqueça, o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Faça como Jacó, não desista e Deus te dará vitória. Até o próximo. Tchau.